Testemunhas da nova aliança. Romanos 12, versículo 1 e 2. Pequeno trechinho hoje, você vai entender por quê. Esse momento agora da carta, existe uma transição na carta de Paulo. Até agora ele vem apresentando o Evangelho de Jesus Cristo, ele vem apresentando a forma que esse Evangelho foi ofertado pela graça. Mediante a fé, nós somos então justificados, temos as bênçãos da nova aliança, da salvação, o Espírito Santo que nos conduz e nos proporciona uma vida para Deus. E a partir desse momento, Paulo faz uma transição em que sentido? Ele mostra que já que nós fomos justificados gratuitamente, fomos salvos de forma gratuita pela obra de Cristo, como devemos viver? Qual é a forma que nós devemos agora viver nesse novo momento, no reino de Deus, no qual nós nos encontramos? É isso que Paulo vai tratar a partir do capítulo 12 até o final da sua carta. Existe essa transição. Agora, uma transição mostrando uma vida prática cristã, uma vida prática daqueles que foram salvos pela graça e justificados pela graça em Jesus Cristo. Vamos ler. A ideia central, então, Paulo desafia os que foram justificados pela fé em Cristo a serem testemunhas da nova aliança, ao se distanciarem desta era e terem a mente transformada para que possam cumprir a vontade de Deus. Versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço, ou eu exorto. Vamos já por parte aqui algumas palavras. Um pequeno trecho, eu vou valorizar aqui algumas palavras. Portanto, irmãos, né? Esse portanto indica uma chave de transição na carta. Todo o restante da carta, que nós vamos a partir de agora ler, aparece à luz de todo o conteúdo exposto por Paulo até o capítulo 11, versículo 36. Então, esse, portanto, é justamente essa ligação entre o que ele vem falando até o capítulo 11 e o que vai seguir a partir de agora. Portanto, irmãos, essa transição, esse link que ele faz com o que ele está falando e o que ele vai falar. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, quer dizer, devido às misericórdias de Deus. Que misericórdias de Deus? Todas as bênçãos de Deus por graça que ele ofertou em Cristo, que Paulo estava descrevendo até agora. Então, olha só, as misericórdias de Deus, ou seja, as bênçãos da nova aliança, descritas lá do capítulo 3 até agora. Por exemplo, a paz com Deus é uma misericórdia de Deus da nova aliança ofertada em Cristo, é uma bênção da nova aliança. A esperança, o amor de Cristo, o Espírito Santo, a justificação, reconciliação, a adoção, a promessa da glorificação e ressurreição dos nossos corpos. Então, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que é diante disso tudo que Deus nos ofertou por graça, pelas suas misericórdias, as riquezas que foram a nós ofertadas, ele fala assim: eu peço. Ou o texto original também dá a entender, peço, mas eu exorto que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Corpo aqui não significa somente corpo físico, mas toda a nossa vida neste presente corpo. Lembra que Paulo diz que Deus nos dará um corpo glorificado. Nós já lemos sobre isso na carta. O que ele está dizendo é que diante dessa promessa, diante das misericórdias de Deus, ofereça a sua vida nesse corpo. Tudo o que você é nesse corpo, ofereça a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo representa o contraste com os sacrifícios que precisavam ser mortos na antiga aliança. E se refere ao ensino de Deus no capítulo 6 e 11. Nós vamos ver isso, tá? Vamos rever e nós vamos ver daqui para frente. Tudo que ele escreve daqui para frente é um sacrifício vivo a Deus.
E ele já sugeriu isso lá no capítulo 6, 10 e 11. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, sacrifício vivo indica que nós cristãos devemos continuamente estar nos oferecendo a Deus, vivendo uma vida que o agrade, servindo e cultuando ao Deus que graciosamente nos salvou. Então, peço, exorto que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Fica um pouco aqui conceitual, abstrato, mas Paulo vai ser muito criterioso na questão prática do que é oferecer a nossa vida como sacrifício vivo a partir dos capítulos seguintes, nos próximos vídeos do capítulo 14 e dos outros. Ele vai descrever coisas que nós, praticando, obedecendo, nós estamos então oferecendo a Deus a nossa vida como sacrifício vivo. Este é o culto racional de vocês. Por que racional? Certo? Porque nosso culto a Deus deve refletir um correto entendimento da mensagem do Evangelho. Por que nós cultuamos a Deus? Porque entendemos o Evangelho, porque cremos no Evangelho. O entendimento é importante, nós vemos isso numa outra carta de Paulo em 2 Coríntios 4, 3 e 4, que ele diz assim, olha só, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes. Porque o Deus desse século, falando do adversário, do maligno, por que ele cegou o entendimento dos incrédulos? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, quando o Cristo nos alcançou, o Evangelho nos alcançou, os nossos olhos foram abertos, os olhos do nosso entendimento foram abertos, a fim de que a luz do Evangelho resplandecesse sobre nós, entendêssemos então a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, e a partir daí crescêssemos no Evangelho e pudéssemos agora cultuar a Deus de forma racional, com espiritualidade inteligente, entendendo o Evangelho e crendo no Evangelho. Então, ofereça o seu corpo em sacrifício vivo a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Essa palavrinha mundo poderia ser traduzido como era. Aionos é a palavra grega, que pode ser traduzido como mundo ou era, se refere à presente era, perversa, afetada pelo pecado, debaixo da maldição da lei. Então a palavrinha aionos aqui tem essa conotação. Então o que ele diz novamente? Não vivam conforme os padrões desse aionos, dessa era perversa, afastada na maldade, em pecado, caída de Deus, da glória de Deus. Não vivam segundo os padrões, segundo o modelo dessa geração, o modelo dessa era. Né? A nossa mente tem que ser transformada e não seguir mais esses padrões, porque fomos alcançados por Cristo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Aqui, obviamente, ele se refere a uma promessa da nova aliança que nós vamos ler em Jeremias 31, 33. Olha o que diz. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Lá no Antigo Testamento, através do profeta Jeremias, Deus prometeu imprimir as leis dele na mente e no coração daqueles que ele faria uma nova
aliança. Gente, é justamente isso que Paulo está falando. Não vivam mais de acordo com os padrões de mentalidade de um mundo caído. Deixe Deus transformar vocês. Colocar na mente de vocês os padrões, a lei dele, a vontade dele. Imprimir na mente e no coração de vocês. Para quê? Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para os que foram salvos pela fé em Cristo será descrita nos versículos que se seguem, nos próximos vídeos e nos outros capítulos da carta. A vontade de Deus expressa nos próximos capítulos, se nós fizermos a vontade de Deus, isso será então o sacrifício vivo e agradável e santo a Deus. E então experimentaremos a vontade de Deus. Tudo isso está interligado. E então cultuaremos de fato e entendimento racional ao Deus que nos salvou. Exemplo, então, da vontade de Deus que será expressa nos próximos capítulos. Usar os dons espirituais em prol do corpo de Cristo. Ele vai tratar isso depois. Ser testemunha de Cristo na sociedade, mesmo que resulte em perseguição. Esta é a vontade de Deus. Isso é oferecer a nossa vida como sacrifício vivo e agradável a Deus. Obedecer às autoridades, nós vamos ver em Romanos 13. Viver à luz da parúzia. O que é isso? Viver à luz da volta de Cristo que é iminente. Acreditando, apressando, pregando o evangelho para que ele venha e ajustando a nossa vida à vida futura que ele nos dará. Aceitar os irmãos e irmãs em Cristo, aceitem uns aos outros, a unidade do corpo de Cristo, preservem a unidade do corpo de Cristo, apoiar o evangelismo e as missões. Portanto, assumir o compromisso de ser testemunha da nova aliança. Essa é a vontade de Deus aqui para os que foram salvos em Cristo Jesus, para os que foram alcançados, como ele diz, voltando lá no início, pelas misericórdias de Deus. E para a gente encerrar, as minhas últimas considerações. O compromisso cristão é baseado na misericórdia de Deus. As nossas obras, a nossa vida em santidade não é para alcançar a misericórdia, não é para alcançar a graça salvífica. Pelo contrário, porque fomos agraciados, porque fomos salvos e justificados, então servimos a Deus, cultuamos a Deus. Então, como resposta, como consequência, oferecemos as nossas vidas em sacrifícios a Deus. Servir a Cristo é um sacrifício. Significa tomar a decisão diária de afastar-se da presente era e de alinhar-se com a era vindoura, que é o reino de Deus. A chave para tudo isso é renovar a mente de modo contínuo, a fim de ter os pensamentos de Deus, a lei moral de Deus, imprimida na nossa mente. A vontade de Deus, a ética da nova aliança, conduz pelo caminho correto, que não pende nem para o legalismo e nem para a licenciosidade. A vontade de Deus é o único caminho verdadeiro. Portanto, seja você testemunha da nova aliança. Deus o abençoe em nome de Jesus.